Fala galerinha, aqui quem está falando é o professor Felipe e nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre ondas estacionárias, só que agora especificamente ondas em tubos sonoros. Já falamos em outros vídeos sobre o que eram ondas estacionárias, que elas são oriundas, né, do fenômeno da interferência e falamos também sobre ondas em cordas, que as extremidades das cordas estão fixas. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre. Aí vai ter uma relação também, né? Enquanto lá para ondas em cordas iriam representar instrumentos de cordas, piano, violão, violino, viola, cavaquinho. Em tubos sonoros, vai representar instrumentos de sopro, ok? Então, aqui a gente tem, né, um tubinho, poderia ser uma flauta, alguma coisa parecida. Essa extremidade aqui está aberta, aqui dentro existe ar, então fica uma coluninha de ar aqui dentro, e aqui também está aberta essa extremidade. Então, quando a pessoa sopra, o ar que está aqui ele começa a entrar em ressonância e aí passa a criar ondas estacionárias aqui nessa coluna gasosa, né? Tem a possibilidade do som sair tanto por aqui quanto por aqui. Obviamente que essa daqui seria a embocadura. Então, existem duas diferenças principais nos tubos sonoros, que seria se o tubo é aberto ou se o tubo é fechado. Então, aqui, como eu disse para vocês, é a embocadura, onde a pessoa vai colocar a boca para poder soprar, ok? E essa extremidade aqui vai sair o ar e essa outra extremidade aqui também vai sair o ar, né? Então, esse tubo ele é aberto porque ele está aberto tanto nessa extremidade quanto nessa outra extremidade. E nós temos também o tubo fechado. Aqui, novamente, a embocadura. Então, a pessoa coloca a boca aqui. Essa extremidade é uma extremidade aberta, né? Então, aqui é a embocadura por onde a pessoa vai soprar. Nessa extremidade aqui, o ar vai sair. E essa outra extremidade ela é tampada. Então, essa é a diferença. O tubo aberto, as duas extremidades são abertas. E o tubo fechado, uma extremidade é fechada e a outra extremidade é aberta. Não teria como, obviamente, termos as duas extremidades fechadas, né? Senão a gente não teria como fazer o ar vibrar ali dentro. Então, é por essa vibração do ar. Bom, alguma ideia aí de instrumentos para isso? O órgão, né? Órgão de tubos. Aí existe todo um sistema mecânico aqui, que vai fazer com que sopre ar por cada uma dessas colunas. E aí você pode tampar ali, se você não quer naquele tubo, se quer no outro. Nós temos aqui um exemplo da flauta doce. E a flauta, ela, em geral, a flauta tem esse chanfro, né? O ar é soprado por aqui, isso aqui é para o caso da flauta doce. O ar ele vai sendo assoprado por aqui, aqui uma parte dele sai, aqui outra parte vem aqui por baixo, mas lembrando, aqui é onde está a boca, né? Assoprando aqui. Essa daqui é a extremidade livre e essa outra é a outra extremidade livre. A flauta transversal, só lembrando que essa embocadura, quando tem esse chanfro, a gente diz que é um bisel, embocadura do tipo bisel. Aqui, no caso da flauta transversal, a gente assopra o ar aqui, né, por essa embocadura. Nós temos essas duas cunhas aqui. Esse ar vai começar a vibrar, mas parte do ar sai por aqui, por essa extremidade, né? Você não fecha aqui com sua boca, você só sopra ali. E parte do ar sai nessa outra extremidade. Então, aqui nós temos essa relação aqui, as duas extremidades abertas. Então, a flauta doce é um tubo aberto, a flauta transversal também é um tubo aberto. Nós temos aqui situações, por exemplo, instrumentos parecidos com saxofone, né? Saxofone, oboé, algumas coisas assim, que são instrumentos que têm uma palheta. Então, aqui entra o ar, essa palheta, né, ela vibra, ela começa a vibrar, então a vibração que vai fazer com que vibre mais ainda, né? Entra em ressonância aqui no tubo, é um calço. Está encaixada aqui essa palheta, e aí nós temos aí também a extremidade aberta.
outro tipo, esse daqui seria extremidade fechada, é o trombone. O trombone você coloca a boca aqui e é o próprio lábio, caso são os lábios, né, do músico, que faz vibrar. E é essa vibração dos lábios, por isso você tem que preencher o lábio ali totalmente na embocadura. E aí não tem espaço, né, para percorrer, só tem essa saída aqui mesmo. Então, é um instrumento de tubo fechado. A mesma coisa a flauta de Pan. É um som bem melodioso, né, músicas para relaxar, alguma coisa assim. Que essa flauta de Pan aqui, o ar é soprado e essas extremidades aqui, elas são fechadas. Elas sendo fechadas, não só permite o ar voltar por aqui, pelo mesmo local em que ele é assoprado praticamente. Então, esses são os tipos, né, para instrumentos de sopro. Nós temos aí também o acordeon, que é um instrumento de sopro, a sanfona, né, que é um instrumento de sopro, só que ele, no caso, é parecido um pouquinho assim com com o órgão de tubo, né? Só que ali você tem um fole e esse fole você faz o movimento com ele e aperta as teclas para liberar o ar em alguns pontos ou não. Mas vamos lá. De modo geral, então, tubo aberto, tubo fechado. Para não ficar representando esses desenhos, a gente faz uma representação bem simples. Se for um tubo aberto, eu vou desenhar como se fosse um cano de PVC aberto nessa extremidade e aberto nessa extremidade. Se for um tubo fechado, a gente bota tipo um cano de PVC aqui, faz a abertura e aqui a gente fecha essa outra abertura. Então, lembrando, tubo aberto, os dois extremos são abertos. Tubo fechado, apenas um extremo é fechado, porque no outro você tem que soprar o ar e o ar tem que sair, ok? Ah, Felipe, mas esse desenho aí não é a mesma coisa lá do trombone. Óbvio, né? O trombone, sua boca está aqui nessa parte fechada, e não vai deixar o ar retornar. E só lembrando que, nesse caso, também vai acontecer reflexão, tá, galera? Então, para ter essa onda ali ressonante, né? Devido a esse fenômeno da ressonância que vai ocorrer, vai ter que ter reflexão para ter essa onda estacionária. Então, quando chegar aqui, devido à diferença de densidade, devido à diferença de temperatura, com a diferença de pressão, então vai acontecer que parte dessa onda está vindo aqui, ela vai refletir, e aí por isso casa para formar as ondas estacionárias. Show? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o tubo aberto. No tubo aberto, galera, lá na corda, né, a gente tinha aqui assim, ó, tem essa extremidade, estava aqui a corda ali no nosso primeiro harmônico. Nos extremos, sempre tinha que fechar em nó. No tubo aberto, a extremidade que está aberta nunca pode ser nó, sempre vai ter que ser ventre. Então, aqui é o nosso primeiro harmônico, ventre, e o outro ventre aqui, não poderia ser um nozinho nessa parte. Mas se vocês olharem, eu vou pegar essa mesma figura que eu fiz aqui e vou fazer ela aqui um esboço aqui do outro lado, onde está escrito ondulatória. Nesse esboço, eu vou fazer o seguinte, ó. Fiz aqui o nosso esboço, né, de um fuso. E eu poderia pegar esse fuso e parti-lo no meio. Bom, a gente sabe que a distância daqui até aqui equivale a lambda sobre 2. Se eu partir no meio, essa distânciazinha aqui, ó, é metade da metade. Então, lambda sobre 4. Então, se a gente olhar aqui, esse pedacinho nós temos, ó, e aqui, esse pedacinho tem lambda sobre 4 e esse pedacinho tem lambda sobre 4. Se eu cortasse essa figura que está aqui e jogasse aqui na frente, eu ia perceber que eu tenho exatamente um fuso, né? É como se eu pegasse esse pedaço aqui, ó, e esse pedaço aqui. Então, eu desloquei ele daqui para cá, na frente desse, ó. A gente vai perceber que, na verdade, essa figura aqui tem um fuso, ou seja, eu tenho meio comprimento de onda. Ok? E aí, se eu tenho meio comprimento de onda, esse tamanho daqui até aqui é L. Então, em L, eu tenho uma vez meio comprimento de onda, lambda sobre 2.
a gente pode jogar o 2 para o outro lado multiplicando, então lambda seria igual a 2Ls. E aí nós chegamos nessa relação, né, lá de V igual a lambda F. É muito parecido com a onda em cordas, tá? E aí nessa situação aqui, F seria igual a V dividido por lambda. E para esse primeiro caso, F seria V dividido por 2Ls. Está aqui representado. Vamos para o segundo harmônico. No segundo harmônico, lembrando, eu tenho que ter extremidade. Nas extremidades abertas, eu preciso ter ventres. Então, estava aqui o nosso primeiro, né? E aí ele foi se encaixando até eu ter um ventre novamente. Eu não poderia terminar aqui, eu teria que terminar desse jeito. E aí, se a gente olhar aqui, isso daqui equivale a lambda sobre 4, isso equivale a lambda sobre 4, isso equivale a lambda sobre 4 e isso equivale a lambda sobre 4. Eu tenho aqui, na verdade, dois fusos, né? Eu tenho esse fuso aqui, ó, completinho. E se eu pegar essa extremidade e juntar com essa, a gente percebe que existem dois fusos ali. Notem, esse era o primeiro harmônico, um fuso. Esse é o segundo harmônico, eu tenho dois fusos. E aí, novamente, L seria 2 lambda sobre 2, dois fusos. Então, lambda seria 2L sobre 2. Eu não vou cortar aqui para poder simplificar na hora que eu substituir F igual a V sobre 2L. Então, aqui apareceu o número 2 e aqui está aquela minha primeira frequência, né? Frequência fundamental, vou chamar aqui de F1. Terceiro harmônico, se vocês olharem, é fácil de perceber que aqui existem três fusos. Então, isso daqui é um fuso, isso daqui é outro fuso, e se eu juntar essas duas extremidades, assim como a gente fez na situação anterior, nós temos mais outros dois fusos, mais um fuso ali envolvido, né? Perdão. E aí a gente vai lá, L igual a 3 vezes lambda sobre 2, lambda só passar invertendo aqui, né? 2L sobre 3. E aí, se a gente substituir o valor de lambda, né? E aqui, o 3 que estava aqui dividindo, ele passa para cá multiplicando, né? E aí, nessa relação aqui, olha só, F é igual a 3V sobre 2Ls, onde esse 3 é o número do harmônico que eu estou, e essa daqui também é a nossa frequência fundamental. É parecidíssimo, então, galera, tubo aberto com onda em corda, ok? E aqui é uma representação um pouquinho mais elegante, né, nessa figura. Seria aqui a representação parecida aí com a flauta doce. Então, tem essa extremidade aqui, por onde o som vai sair. Esse comprimento é L. Nota, ó, lambda sobre 4, lambda sobre 4. Poderia juntar, né, mudar essa ordem aqui, só para um abuso de linguagem matemática, ou poderia somar. Daqui ia dar lambda sobre 2. Aqui, se a gente olhar, ó, são dois fusos, né, que existem. E aqui são três fusos que existem, então, primeiro, segundo e terceiro harmônico. Lembrando, galera, que isso aqui está errado, tá? Esse tubo é um tubo aberto. Então, feita a correção aí em vídeo com vocês. Vamos para o outro tipo de tubo, mas antes de ir para ele, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa bem genérica para isso, então. A gente sabe que não precisa decorar equação, não precisa decorar fórmula, isso aqui é bem trivial, bem fácil de chegar, uma vez que a gente sabe que é parecido com a situação da onda em cordas, né? Ondas estacionárias em cordas. Então, a gente sabe que nesse tamanho L tem que ter um fuso. Então, no próximo harmônico tem que ter dois fusos, no próximo harmônico, 3 fusos, no centésimo harmônico, 100 fusos e assim por diante. Então, a gente sabe que aqui, ó, L é n vezes o número de fusos, que é lambda sobre 2. Lambda, a gente pode dizer que é 2L, passei o 2 para lá multiplicando, dividido por n. E a gente sabe também que a velocidade é v lambda multiplicado por f. V igual a lambda f. E aí, nessa relação, para determinar a frequência, minha frequência seria v dividido por lambda. Eu vou substituir o lambda por esse termo, vai ficar n v dividido por 2L, onde esse n
seria o harmônico. Vamos para o tubo fechado. Antes de falar do tubo fechado, já a gente chega nele, perdão, vamos fazer aí uma questãozinha envolvendo o tubo aberto. Considere um tubo aberto de comprimento 85 centímetros, supondo que a velocidade do som seja de 340 metros por segundo. Determine para esse tubo, na letra A frequência do som fundamental, na letra B, a frequência do quarto harmônico. Então, vamos lá, vamos resolver esse probleminha aqui. Letra A gente sabe o quê? A gente sabe que o comprimento desse tubo, aqui, ó, ou comprimento do tubo, L, distância daqui até aqui, é igual a 0,85 metros. Passei para o sistema internacional, tá bom? A gente está aqui supondo que a velocidade do som seja 340 metros por segundo dentro desse tubo. Então, V é igual a 340 metros por segundo. E aí, como que a gente resolve isso? Ele está querendo a fundamental. A fundamental não vai formar assim. Então, a gente sabe que aqui no fundamental tem um fuso só. Então, ficaria L é igual a 1 vez lambda sobre 2. L está valendo 0,85 igual a lambda sobre 2. Lambda seria igual a 2 vezes 0,85. Lambda vai ser igual a 1,7. Ok? 1,7 metros. E aí, o que a gente precisa agora? Agora, a gente precisa calcular a frequência. É justamente o que ele quer. P é igual a lambda vezes F. Então, F é igual a V dividido por lambda. F seria igual a V 340 dividido por lambda, que é 1,7. Esse valor aqui de frequência vai dar 200 Hz. E na letra B, quer saber qual é a frequência do quarto harmônico? A frequência do quarto harmônico é 4 vezes a frequência do primeiro harmônico. Então, frequência do quarto harmônico, 4 vezes frequência do primeiro, 200. Isso daqui vai dar 800 Hz no quarto harmônico. Tranquilo? Bom, vamos então agora para o tubo fechado. No caso do tubo fechado, a gente só tem que tomar cuidado que na extremidade que for fechada agora, vai existir nó. Então, esse é o que mais foge à regra em todos os casos. Se aqui tem um nó, para formar a primeira onda, lembrando, né? Onde existe a extremidade aberta, tem que sempre ser ventre, isso é regra. Então, aqui, qual o tamanho em termos de comprimento de onda que nós temos? Nós temos para isso aqui, lambda sobre 4. A gente não tem mais um fuso, a gente tem meio fuso. E aí, nessa situação aqui, eu vou ter que considerar os meios fusos envolvidos. Então, ou seja, nesse tamanho L, eu vou ter uma vez meio fuso, lambda sobre 4. Então, lambda seria igual a 4Ls. A frequência fundamental agora não é mais V sobre 2Ls. Isso aqui era para cordas e era para tubo aberto. Para tubo fechado é V sobre 4L. Notem o que vai acontecer para eu formar o meu próximo harmônico. O meu terceiro harmônico não poderia fechá-lo aqui, ó. Ele não pode ser aqui, como se fosse uma onda assim, ó. Isso não é possível de ser feito, porque a parte que é aberta tem que sempre ser ventre. Então, tem que vir e arrumar desse jeito. Se a gente olhar aqui, ó, terceiro harmônico, nós não temos, então, um segundo harmônico, né? A gente só vai ter 3 harmônicos. Por quê? Porque aqui o primeiro harmônico não era meio fuso, lambda sobre 4. No terceiro harmônico, nós temos 3 meios fusos. Nós temos 3 vezes lambda sobre 4. Então, aqui vai ficar. Eu não poderia fechar aqui, senão seria 2 vezes lambda sobre 4, mas isso não é possível. Então, tem que ser 3 lambda sobre 4 para a gente ter uma onda estacionária ali. Então, vai ficar L igual a 3 vezes meio fuso, lambda 4L sobre 3. E aí, substituindo, em V igual a lambda F, F igual a lambda
F igual a V sobre lambda. Desculpa. Então, a gente chegaria nessa relação aqui. E notem ó, que essa é a frequência fundamental. Então, primeira, né? E aí, terceiro harmônico é o que vai existir para um tubo fechado. E aí, não tem quarto harmônico, porque se tivesse quarto harmônico, o quarto harmônico estaria aqui, ó. Mas a gente sabe que isso não é possível. Então, ele tem que pular direto para o quinto harmônico, né? Tem que ter 5 meios fusos envolvidos aqui. Então, esse tamanho L é igual a 5 lambda sobre 4, lambda 4L sobre 5. E aí, 5 vezes V sobre 4L. Notem o seguinte, para tubo sonoro fechado, a gente só vai ter harmônicos ímpares. Nunca vai existir harmônico par. Então, é primeiro harmônico, terceiro harmônico, quinto harmônico, sétimo harmônico, nono harmônico, centésimo primeiro harmônico, é sempre número ímpar, ok? Nunca número par. E aí, aqui nós temos uma representação, né, de uma flauta aí, ou de um apito, já que a extremidade aqui é uma extremidade fechada. Então, o primeiro harmônico está formando lambda sobre 4, meio fuso, e aqui vai sair o som, vai tanto entrar quanto sair. Aqui, para onde está saindo, o terceiro harmônico e o quinto harmônico aí envolvido. E aí, a expressão, né, o N agora tem que ser ímpar, é a mesma relação que a gente viu lá atrás. Ó. Lambda, se eu tenho aqui um comprimento L, é só a gente fazer o primeiro. Fez o primeiro, a gente resolve todos os outros facilmente. Então, no primeiro aqui, beleza, L tem que ser igual a N vezes lambda sobre 4. Peguei na equação. Porque para achar o lambda, passo 4 para lá multiplicando, passo N dividindo, eu chego nessa relação aqui. Então, não preciso decorar a fórmula, é só eu entender e faço um rascunhozinho rápido. E a gente sabe que V igual a lambda F, V dividido por lambda vai ser agora N vezes V sobre 4L, sendo que V sobre 4L é o harmônico fundamental. Vamos lá para fazer um exemplo, poder fechar essa videoaula. Então, considere que o ouvido humano ele é um tubo fechado de 2,5 centímetros de comprimento. Então, essa distância daqui até aqui é o L, que está valendo 2,5. O som se propaga dentro do ouvido a uma velocidade de 300, não está usando 340, tá? Só para a conta poder dar bonitinha. E possui essa configuração. Ele quer que a gente determine a frequência do som percebido pela pessoa. Vamos lá. Quarto, 2/4 aqui está o seu tímpano, né? Então, no seu tímpano, para ele vibrar, ele tem que ser um nó. E aqui é onde entra o som. Então, aqui seria a orelha da pessoa, está entrando o som por aqui. Esse som ele vai voltar por aqui, ele vai bater ali, vai ser refletido. É um tubo de extremidade fixa, né? Seu ouvido não vai de uma ponta a outra. Então, tem um tímpano ali envolvido. E aí a gente tem aqui o seguinte, ó. Nós estamos no quinto harmônico, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente sabe aqui, ó, que o quinto harmônico aqui está na forma bem dividida, né? Lambda sobre 2, um fuso, lambda sobre 2, outro fuso, mais lambda sobre 4. Então, 5 lambda sobre 4. A gente poderia chegar nessa relação aqui também assim, ó, L é igual a N vezes lambda sobre 4. Então, eu tenho 5 harmônicos, L seria igual a 5 vezes lambda sobre 4. E aí a gente chega no lambda para isso, já que o lambda vale 2,5 igual a 5 lambda sobre 4. 4 passa para lá multiplicando, dá 10. Ok? E aí, dividido por 5, lambda seria 10 por 5, lambda igual a 2 centímetros. Mas ele quer a frequência. Ele não quer o comprimento de onda em si. Ele quer a frequência para esse som. Para a gente calcular, V é igual a lambda F. Então, se a gente faz isso daqui, velocidade 300, lambda nós sabemos que está valendo 2 centímetros, 2 vezes 10 a menos 2, tá? Ou se quiser transformar 2 centímetros em 0,02 metros, não tem problema. E vezes a frequência que está envolvida aqui, que seria a frequência do quinto harmônico. Então, isso daqui vai dar
300 dividido por 0,02, ou 300 dividido por 2 vezes 10 menos 2, essa é a frequência do quinto harmônico. Se a gente quisesse obter a frequência fundamental, F1, a gente pegaria essa frequência e dividiria por 5. Então, esses são exemplos de algumas questõezinhas, alguma coisa que pode cair relacionada com ondas estacionárias em tubos, sejam eles abertos ou fechados. Ok? Até o próximo vídeo, galera!